Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. Hoje o tema é sistema respiratório dos mamíferos, né? Vamos entender como é que acontece essas trocas gasosas, né? Que tipo de gás que entra quando a gente inspira, qual que sai quando a gente expira. Objetivos, então, compreender o sistema respiratório dos mamíferos, né? Com foco na respiração humana. Diferenciar os processos de respiração e de ventilação, porque sim, tem diferença, e entender as adaptações dos mamíferos marinhos durante o processo de respiração, ok? Então vamos iniciar com uma reportagem que diz assim: máscaras não aumentam o risco de envenenamento por dióxido de carbono, o tal gás carbônico, aponta estudo. Então as máscaras se tornaram uma importante medida de proteção e prevenção da Covid-19, mas surgiram dúvidas se o uso constante aumentaria o risco de envenenamento por gás carbônico. Os pesquisadores realizaram exames de sangue e não encontraram diferenças nos níveis de oxigênio ou gás carbônico entre as pessoas testadas. Então, de fato, não faz diferença, não muda, né? O que muda, por exemplo, é para a pessoa que ela tem, por exemplo, uma bronquite ou uma asma e vai fazer algum exercício, por exemplo, com a máscara, pode sentir um pouco mais de dificuldade ali na hora de puxar o ar. Mas a máscara em si não atrapalha em nada, tá? Uma máscara adequada, né, que seja segura, ela não vai atrapalhar em nada durante, né, falar ou respirar, né, não muda a quantidade de gases ali, então não vai aumentar o gás carbônico, você não está respirando o mesmo ar que você soltou, tá? Ele passa por entre os filtros ali da máscara e troca, a troca normal, ok? Então, mas afinal, né, o que tem a ver o dióxido de carbono com a respiração? Há diferença entre a respiração dos mamíferos e de outros grupos de animais? Bom, o dióxido de carbono a gente sabe que ele está presente no ar e existe aquelas trocas gasosas, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar o sistema circulatório, a gente aprende que uma parte do coração vai transportar o sangue rico em oxigênio, outra parte transporta o sangue rico em gás carbônico. Mas esse gás carbônico, de onde que veio, né? Será que ele veio do ar? Na verdade, durante as trocas, né? Durante o metabolismo, que são as reações químicas que tem no nosso corpo, a gente há a produção, a liberação de gás carbônico. Então, sim, esse gás carbônico que sai durante a respiração, ele foi produzido ali, né? Foi elaborado, digamos assim, dentro do corpo ali nas células, ok? E a respiração, né, entre mamíferos e outros animais, sim, tem diferença. Outros animais, por exemplo, como os anfíbios, eles têm aquela respiração cutânea entre adultos, né, que é pela pele. Então é diferente, né? Animais que não têm mais a respiração cutânea, como répteis, como aves, e os próprios mamíferos, daí a respiração vai ser através dos pulmões. Entre mamíferos, os pulmões são maiores, isso aumenta ali o espaço, né, a área de absorção de gás oxigênio, né? Então aumenta a capacidade respiratória desses animais, certo? Então a respiração ela pode ser definida, né, como o processo que ocorre a troca gasosa entre o meio e o organismo. Então entre o meio externo, né, e o organismo. Então na prática a gente está inspirando oxigênio e expirando gás carbônico. Só esses gases? Obviamente que não, mas em quantidades, né? Oxigênio é mais na entrada do que na saída, digamos assim. Gás carbônico é para ter menos durante a entrada, né? Mesmo a gente sabendo que tem a poluição e tudo mais, do que na saída, né? Quando a gente expira tem que ter mais gás carbônico, tá? A importância, né? Então ela vai garantir, né, esse fornecimento do oxigênio entre as células para realizar, né, as taxas metabólicas, o metabolismo, né? As reações químicas que acontecem no nosso corpo dependem ali, muitas delas, do oxigênio, certo? E durante essa reação química há a produção ali do gás carbônico, tá? Então é retirada ali. Isso aqui é uma imagem de um alvéolo pulmonar, por exemplo, que tem dentro dos pulmões, e ali está ocorrendo a hematose, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico. As hemácias são as células do sangue que vão carregar esses gases, né? Carregam tanto o oxigênio quanto o gás carbônico e, né, vão levar através do sangue até o coração para ser enviado para as outras áreas do corpo, ok? Então, aqui durante a respiração pulmonar, né, a gente tem a entrada do ar pelas narinas, onde tem os pelos nasais, que vão fazer aquela limpeza ali do ar, né, que vão filtrar as sujeiras, tá? Vão aquecer o ar, tá? Esse sangue, esse oxigênio, ele vai passar pela faringe, pela laringe, né? Como tá na imagem aqui, vai passar pela traqueia, brônquios, bronquíolos e
pulmões, ok? Então esse processo de puxar o ar é a inspiração e de liberar o ar é expiração. Aqui embaixo não aparece no GIF, mas tem um músculo chamado diafragma que está associado a esses movimentos respiratórios, ok? Então, ó, o ar entra pelas cavidades nasais, segue em direção aos pulmões até atingir de fato os alvéolos que estão dentro dos pulmões e é onde vai ocorrer a hematose, que são aquelas trocas gasosas, ok? Ó, os alvéolos aqui, cada um deles apresenta uma grande quantidade de capilares sanguíneos, que são aqueles vasos sanguíneos bem fininhos e que vai possibilitar essa troca de gases, tá? E daí aqui a hematose. Então, o geral dentro do pulmão, né? E ali, aproximando, né? Um só. Então, tá passando aqui a hemácia, né? O glóbulo vermelho, tá? E a hemoglobina aqui com os gases, né? Tá entrando oxigênio e tá saindo ali o gás carbônico que acontece no pulmão. Então, da expiração está saindo ali o gás carbônico em maior quantidade, tá? Então, aqui mais especificamente do processo da hematose, a hemácia passando ali, liberando o gás carbônico, pegando o oxigênio e fazendo o seu caminho até de volta ao coração, né? Para que seja distribuído pelo corpo todo. Tá? Diafragma, aquele músculo que eu comentei no outro GIF, tá? É um grupo dos mamíferos, é o único que apresenta esse músculo que auxilia nesse processo de ventilação. Então, durante o GIF dá para ver aqui, ó, quando o pulmão está enchendo, o músculo vem para baixo, quando ele vai esvaziar, o músculo empurra para cima. Então, no processo de respiração, né, de inspiração, o pulmão encheu, o diafragma foi para baixo. Conforme a gente vai soltando o ar, o diafragma vai empurrando os pulmões e vai esvaziando eles. Tá? Então, ele auxilia ali durante o processo, né, o mecanismo de respirar. É um auxílio a mais que nós temos e outras espécies não têm. Tá? O ar, quando ele passa pela laringe, ele vai encontrar ali as cordas vocais, né? As pregas vocais. Então, na laringe estão essas pregas vocais que são responsáveis ali pela produção dos sons, característica exclusiva dos mamíferos, né? Então, durante a passagem do ar, ela pode se abrir pela metade ou não, e tudo isso, nessa abertura e esse fechamento das pregas vocais é que vão determinar a voz que vocês estão ouvindo agora saindo da minha boca, ok? Então, ali na laringe que a gente tem essas pregas vocais. Ok? Então vamos para a primeira atividade. Em repouso, uma pessoa realiza em média de 10 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Mas ao longo de uma atividade física intensa, uma corrida, por exemplo, esse ritmo pode aumentar por cerca de 60 vezes por minuto. Que vantagem isso traz para o organismo? Por que será que começa a respirar mais, né? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu descobrir? Por que será que quando a gente vai fazer uma atividade mais intensa, uma corrida, por exemplo, a gente vai respirar, né? Vai aumentar, por exemplo, 60 vezes, né, por minuto vai, né, ocorrer essa respiração, puxar o ar, né? Cerca de 60 vezes. Então, o aumento do ritmo respiratório, tá? Ele vai fazer com que mais oxigênio chegue dos músculos. Então, a gente precisa dessa oxigenação ali para manter ali o esforço que ele está fazendo, tá? E mais gás carbônico vai ser eliminado pelo corpo. Então, é um processo ali, um mecanismo que vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, aumento, o coração começa a bater mais rápido, com isso a gente precisa de mais oxigênio, então a gente vai puxar o ar mais vezes. Por quê? Porque o músculo está solicitando ali mais energia para que ele consiga, né, realizar aqueles movimentos, né, de forma, da melhor forma possível, ok? Então é um processo aí, uma coisa depende da outra, tá? Qual a diferença então entre ventilação e respiração? A respiração, quando a gente fala de respiração especificamente, a gente está falando na verdade daquela respiração celular, que acontece dentro das células, lá nas mitocôndrias, né? Então a gente tem ali um ciclo que acontece, que é o ciclo de Krebs, tá? Que acontece ali a produção de energia, né? É utilizada energia, são produzidas moléculas de adenosina trifosfato, ATP, né? Que você já teve esse conteúdo lá no primeiro ano, né? Quando estava estudando ali a organização celular, mas são aqueles ciclos, né? O ciclo de Krebs, que tem a fosforilação oxidativa, a utilização da acetilcoenzima A, né? Que necessitam ali do oxigênio. Isso é respiração. Ok? É para isso que a gente precisa do oxigênio. E é através disso que a gente vai ter ali a energia e que vai também ser liberado o gás carbônico, por conta dessas reações ali que acontecem dentro das mitocôndrias, lá nas células. Ok? Tá? Já a ventilação é de fato o processo de puxar o ar, né? Puxar esse oxigênio. Então o ar entra no corpo, né? O oxigênio entra no corpo e daí vai ser transportado, né, dos pulmões até a célula. Então ventilação é o ato de respirar, de puxar o ar, certo? E a respiração, quando a gente fala de respiração dentro da biologia, a gente está falando da respiração que acontece na célula. Respiração celular através da mitocôndria, que é aquela organela celular responsável justamente pela produção de energia, né, e da respiração, ok? Então, vamos para a segunda atividade. Durante a pandemia da Covid, dependendo da evolução do doente, os especialistas recorrem ao auxílio, né, da chamada ventilação mecânica, que é o sistema de suporte que ajuda a suprir a carência de oxigênio. Note que o termo utilizado foi ventilação e não respiração. Explique por que esse termo foi utilizado. Pensa um pouquinho no que eu falei antes e eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que quando a gente está falando ali daquele aparelho, né, que faz a ventilação mecânica, por que ele fala ventilação? Né? Se é o respirador, né? Que são, quando a pessoa, por exemplo, pega Covid e, né, tem uma situação ali mais grave, utiliza aquele oxigênio enquanto está, né, consciente, mas aí chega uma hora que não é mais, não faz tanto efeito, ele precisa de uma máquina que faça esse trabalho por ele. Né? É isso que a gente está falando exatamente agora. É aquela máquina que está fazendo o papel de puxar o ar. Tá? Então é por isso que a gente fala ventilação, tá? Na ventilação o oxigênio entra no nosso corpo e é transportado, né, dos pulmões até as células, tá? E a respiração daí seria o método de obtenção de energia pela célula, certo? Então o ventilador, essa ventilação, por que o nome é ventilador mecânico, né? Ou ventilação mecânica? É porque é justamente o processo de puxar o ar, tá? Que ele está imitando o que os nossos pulmões fariam, mas que a pessoa que está com Covid de uma forma um pouco mais grave não está conseguindo por si só, precisa de auxílio. E daí sim é colocado nesse ventilador, ok? Com relação ao controle da respiração, né? A gente não consegue simplesmente segurar o ar. Eu posso até tentar segurar o ar aqui, mas eu não vou conseguir por muito tempo. Por quê? Porque vai chegar o momento que eu vou precisar puxar esse ar. Tá? Quem é que faz isso? Quem é que controla isso? Então, essa respiração ela é controlada de forma automática, tá? Inconscientemente pelo centro respiratório que está localizado aqui na base do cérebro, né? Do encéfalo, tá? Que é a ponte e o bulbo, que são responsáveis ali por controlar a respiração. Então, você não consegue segurar por muito tempo. Lembrando que a gente consegue segurar por pouco tempo, né? A gente fica sem respirar em torno de, no máximo, uns 3 minutos, mais ou menos, né? Ok? Então, é essa região aqui do encéfalo que é responsável por controlar a respiração, a ventilação, né? O ato de você puxar o ar, certo? Alta concentração de gás carbônico implica numa respiração mais profunda e com maior frequência, tá? Então, quando tem muito gás carbônico, a gente faz respirações mais profundas, tá? E com mais frequência. E quando tem baixa concentração de gás carbônico, a gente tem uma redução nessa frequência e uma profundidade nas inspirações, ok? Então, tem uma diferença ali, dependendo da quantidade de gás carbônico, tá? Já com relação aos mamíferos aquáticos, né, quando mergulham após respirar, eles são capazes de redirecionar o sangue para o cérebro, coração e músculos esqueléticos, tá? Justamente para que eles consigam aguentar mais tempo. É por isso que baleias, golfinhos ficam bastante tempo embaixo d'água, muito mais do que um humano, tá? Porque eles conseguem redirecionar esse sangue, tá? Entre os répteis também eles têm uma capacidade ali, né, uma válvula no coração que vai liberar ali a passagem do sangue, por exemplo, para misturar, justamente para que ele aguente mais tempo embaixo d'água, tá? Entre mamíferos é um pouco parecido, digamos assim, esse controle, porque redireciona ali o sangue para outras áreas, justamente para aguentar mais tempo e assim consegue ficar mais tempo embaixo d'água, certo? E vamos para uma atividade mão na massa, tá? Aqui a proposta é construir um pulmão artificial. Para isso você vai precisar de alguns materiais, né? É uma garrafa de refrigerante cortada, né, de 2 litros, canudinho, bexiga pequena, bexiga grande e fita adesiva. O objetivo é ficar nesse modelinho ali, cortar a parte mais ou menos no meio da garrafa, montar ali os canudinhos, tá? Para que as bexigas fiquem presas ali no canudinho. Tá? A bexiga, uma outra, você corta a parte de baixo, justamente para que possa prender aqui nessa área, ok? Então, através desse modelinho, né, você consegue verificar que não há necessidade de assoprar dentro do canudinho, tá? Então, você vai puxar a bexiga que está na parte de baixo para poder o ar entrar. A partir deste modelo, aí vem alguns questionamentos, né? Imaginando que a bexiga é seu pulmão, explique o que acontece quando você faz o movimento de puxar e soltar a bexiga, né? Quais os órgãos representados nesse experimento, né? Faça um comparativo com o seu corpo. Eu vou voltar na imagem anterior para que você possa tirar um print da tela ou copiar os materiais necessários e o passo a passo, ok?
E aí, conseguiu copiar os materiais, entender o processo? É simples, é só uma montagem simples com o canudinho, tá? Lembrando que se tiver bem vedado ali o canudinho, você consegue, puxando a bexiga na parte de baixo, fazer com que o ar entre ali nas outras bexigas, certo? E daí os questionamentos, né? Fazer essa comparação, quais órgãos, né, será que vão fazer parte desse experimento? As duas bexigas ali seriam os pulmões, por exemplo, né? A bexiga embaixo seria o diafragma, aquele músculo, né, que está auxiliando ali na respiração, ok? Bom, então nessa aula nós falamos sobre o sistema respiratório dos mamíferos, com foco na respiração humana, diferenciamos, né, a respiração da ventilação e compreendemos as adaptações dos mamíferos marinhos, né, no processo de respiração. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.